Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez para analisarmos mais um capítulo de Chainsaw Man. E espero que você também esteja gostando dessas análises de capítulos. E espero que você também apoie o canal e deixe o seu like. A gente tá toda semana aí, assim que sair capítulo, tá comentando aqui no canal. E aqui estarei comentando o capítulo 122 de Chainsaw Man, a parte 2, né, como mais conhecido. Depois de semana passada, algumas coisas terem acontecido, esse novo arco ter dado início, né, de uma forma bem misteriosa, vamos dizer assim, como a maioria dos arcos que a gente vê em Chainsaw Man. E agora a gente vai entender algumas coisas, né, agora o autor ele tá jogando as cartas na mesa pra gente entender o que ele quer apresentar nesse arco. O capítulo 122 ele começa com o Yoshida e a Kiga, que estão aí meio que num restaurante, uma lanchonete, mais ou menos assim. E eu não sabia que o nome dela era Kiga, não sei se foi falado algum momento antes ou é a primeira vez que é falado aqui. Pra quem não sabe, a Kiga é o demônio da fome. E bem, o nome dela faz jus porque ela realmente come bastante. Não sei se é por conta disso, mas ela come bastante, né? Ela pede um monte de coisa, isso porque o Yoshida tava pagando, né? E ela simplesmente pede, ela come bastante. E é mais um que se aproveita do Yoshida, porque o Denji também se aproveitou bastante dele. Comeu bastante às vezes que ele foi lá, convidado por ele. Enfim, o motivo dele ter chamado a Kiga para conversar é porque ele quer falar sobre alguns acontecimentos, para ser bem mais exato sobre o acontecimento de uma certa profecia do Nostradamus. O professor Nostradamus ele fala que em julho de 1999 um grande terror iria assombrar as pessoas, né? Iria meio que dar fim à raça humana. E isso aí meio que ficou, né, visto como muitas pessoas como só umas piadas ou alguma coisa assim, né, dita por televisão, que não leva muito a sério. Porém, em um certo momento, a segurança pública ela chegou a levar alguns prisioneiros para realizar um certo experimento. E eles foram até o demônio do futuro. Sim, aquele demônio do futuro que vocês conhecem já, e até apareceu no anime e tudo mais, para eles saberem quando que eles iriam morrer. E dos 30 prisioneiros, 23 estava datado para morrer em julho de 1999. Então, essas pessoas iriam morrer nessa data. E os outros 7 não, mas eles iriam morrer nas proximidades. O motivo dele ter falado isso para a Kiga é porque, segundo ele, ela deve ter alguma coisa, né, relacionada a isso. Ela tá sempre aí por baixo dos panos, ela tá sempre aí planejando alguma coisa, né? Ela sempre parece realmente que tá sempre calculando alguma coisa, querendo fazer alguma coisa. Então ela deve ter algumas coisas que ela tem em mente. Então, logicamente, ela acabou se tornando uma suspeita do Yoshida, e talvez ela tenha alguma coisa a ver sobre esses acontecimentos, ou talvez ela saiba de alguma coisa, por isso então que ele quer conversar com ela sobre isso. E bem, ela fala então sobre um certo demônio, esse demônio aí que segundo ela é o primeiro demônio que vai levar o mundo em direção a um dos seus maiores medos. Então possivelmente esse demônio tem a ver com alguns medos grandes que a humanidade teme. Então, não foi falado o nome desse demônio, mas eu tenho meus palpites de qual seja. E não só um, pelo que parece, né? Provavelmente existe mais, que é o chamado os medos primordiais. Então, provavelmente são demônios derivados de medos que a humanidade teme. E como eu falei semana passada, os demônios eles são criados a partir de medos. E quanto mais medo a pessoa tem de certa coisa, mais forte é o demônio que é criado a partir daquilo. Então os medos primordiais, no caso, aquelas coisas que as pessoas mais têm medo, então logicamente eles se tornam demônios bem fortes, né? Derivados desses medos. Como eu falei, não foi dito qual é esse demônio, qual o nome dele, né? Então, sobre a questão da Asa, ela ter visto que as pessoas lá daquele prédio, né, meio que se jogando dos prédios e tudo mais. Então, meio que esse capítulo deu um contexto do que aconteceu. Ele mostrou, por exemplo, um casal que do nada eles simplesmente decidem, né, que vão pular do prédio, eles vão tirar sua vida, e é o que eles fazem. Mas o interessante é que o Fujimoto ele deu um contexto assim, porque eles não são, por exemplo, essas pessoas que se atiraram, eles não são pessoas que, por exemplo, elas sofrem de problemas psicológicos ou tem algum problema assim, sofria de alguma coisa. Não, ele contextualizou. São pessoas que meio que estavam construindo, né, suas vidas, estavam realizando alguns sonhos, né, eles estavam subindo, né, na vida. E isso realmente foi bem importante, né, o autor ele ter especificado isso, porque as pessoas não fizeram isso por conta de problemas na sua vida ou problemas psicológicos e tudo mais. Foi exatamente o oposto, pelo menos no caso desse casal aqui. Então eles simplesmente pulam do prédio e junto com ele todo mundo aí daquele prédio pulam junto com eles. A Yoro ela faz uma espada, né, com a espada régua que ela usa, mas ela meio que resolve fugir porque ela vê que
aquela força é bem maior, bem mais forte, né, do que ela poderia derrotar, ela poderia lutar. Então ela simplesmente resolve fugir. E aí então aparece, né, aquela criatura lá, que é provavelmente o que está influenciando todos esses acontecimentos. Então a gente fomos postos aí alguns conceitos iniciais sobre o que o autor quer tratar nesse arco. Então daí pra frente a gente vai ver o que o autor vai desenvolver com respeito a isso. Com relação a que demônio é esse, eu tenho minha teoria que pode ser o demônio da morte, porque é algo que as pessoas temem. Foi o que aconteceu também, porque aconteceu no capítulo, né? As pessoas resolveram tirar suas vidas e foi o que aconteceu. Possivelmente por influência desse demônio. Então, e na minha opinião faz tudo a ver, porque normalmente a morte é algo que as pessoas temem por não conhecerem o que vai acontecer depois, ou tem aquele medo, né, sobre o que vem depois da morte, ou pessoas que simplesmente não querem a morte. Então a morte passa a ser um medo da humanidade, não de uma pessoa. Então, possivelmente pelas pessoas temerem tanto isso, que essa criatura acabou aparecendo e se tornou tão forte. Então possivelmente ele vai ser um dos antagonistas aí desse novo arco que vai se iniciar. Agora vamos ver o que o autor vai preparar pra gente nos próximos capítulos e como é que ele vai desenvolver esse arco em geral, o desenvolvimento. Provavelmente o Denji vai acabar entrando também por conta do que aconteceu no capítulo anterior. Quem viu o capítulo anterior sabe o que aconteceu, então eu vou deixar até nos cards aí para você dando uma olhadinha depois, porque os próximos capítulos, né, com certeza vai ser muito importante a gente estar analisando ponto a ponto para a gente não perder nada. De qualquer forma, essa foi mais uma análise curta de Chainsaw Man, para a gente entender um pouco mais sobre esse arco que está se iniciando, e deixa nos comentários o que você está achando e o que você espera também desses acontecimentos. Bora teorizar, e eu deixo aí a oportunidade para você também deixar os seus comentários. Então o vídeo é mais ou menos isso, espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like, deixa o like aqui agora e se inscreve também. Estamos querendo bater 1000 inscritos. Isso ajuda, é sempre muito importante. De qualquer forma, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.